A semana foi marcada positivamente por mais uma redução no preço da gasolina. Com essa baixa continuada nos combustíveis, as famílias já começam a ver e sentir o bom impacto que tanto esperavam na economia. O Jornal da Clube traz agora uma análise sobre esse momento otimista. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, hoje uma dupla de economistas. No núcleo de jornalismo está Adnan Gebailey e no canal digital da Clube está Gaio Marco Moraes. Eu começo com o Adnan aqui em Ribeirão Preto. Nós temos mais uma redução de combustíveis, no caso a Petrobras reduziu os custos, o preço da gasolina já para as bombas, né? E isso a gente precisa entender que impacta diretamente as nossas famílias, não é mesmo, Adnan? De fato, essa redução impacta diretamente as famílias, uma vez que o combustível que está composto dentro do transporte das famílias, juntamente com a alimentação e habitação, que seriam os aluguéis, correspondem normalmente a 80% da renda da família. Ou seja, quando você tem esses aumentos constantes, como foram no passado, da gasolina, do etanol, isso impactava diretamente as famílias, ou seja, não sobrava dinheiro, muitas famílias se endividavam, muitas das vezes tinham que escolher o que iriam comprar no supermercado. Por quê? Porque o transporte, você ir para o seu serviço, né, ir para o trabalho, às vezes até passear com a família, acaba se tornando algo essencial. E com a gasolina e o etanol nesse preço, você tem um processo de decomposição da renda familiar. Então, é muito importante, a gente viu essa política, foi importante a política do governo federal, juntamente com os estados, na redução do ICMS, apesar de ser uma medida que nesse primeiro momento traz uma redução, mas também traz uma preocupação para o próximo ano. A gente sabe que muitas dessas reduções de ICMS valem até dezembro, então em janeiro a gente pode ter um reajuste para cima desses combustíveis que pode ultrapassar muito a barreira do suportável pelas famílias. E também essas reduções constantes da Petrobras em relação ao preço dos combustíveis, sim, trazem um benefício para as famílias, ou seja, sobra mais dinheiro no final do mês e aí você consegue pagar as contas ou comprar as coisas que são necessárias para a sua sobrevivência. Gaio, aqui na nossa macro-região, mais especificamente, a gente já fala de otimismo desde o final de 2020. A gente sentia que a pandemia acabaria com a economia subindo, sobretudo para nós. E isso foi desacreditado por muitas pessoas. Hoje, olhando para o cenário, olhando para as atitudes que foram tomadas, como a Adnan disse, por parte dos governos, do governo federal, sobretudo, e espalhado nos governos estaduais, dá para acreditar, dá para prospectar mais otimismo para o ano que vem? Olha, então, algumas coisas são interessantes da gente reparar. Se você olhar alguns indicadores recentes, o Brasil está melhorando faz tempo. O problema é que quando você está numa situação muito grave, dificilmente você melhora de um momento para outro. Se você tem um problema de saúde muito sério, dificilmente você vai melhorar em uma hora ou em uma tarde. Você tem um tempo de recuperação. É mais ou menos o que aconteceu com a economia brasileira. A nossa taxa de desemprego vem caindo recorrentemente, chegou agora abaixo da casa dos 10%. A construção civil começou a apresentar resultados de crescimento interessantes que não aconteciam faz tempo. A gente tem indicadores, o próprio indicador, até alguns indicadores de mercado financeiro, a gente tem os balanços das empresas que constantemente vêm subindo, na maioria dos setores, alguns não, mas é normal. O dólar, apesar de estar num patamar muito alto, apresentou uma ligeira queda e a tendência no prazo médio aí é que ele consolide essa queda. Então, o Brasil, na minha visão, olhando a economia real, olhando os indicadores que a gente tem, a pressão para o Brasil dar certo está muito grande. Estava em 2020 também, só que essa recuperação era mais lenta, porque a gente tinha um processo pandêmico, a gente tinha alguns entraves que aconteceram nesse período. A gente teve a própria guerra aí da Ucrânia, que era algo que ninguém esperava, que acabou gerando uma certa oscilação em combustíveis. Mas, no geral, ainda o quadro, para mim, é muito positivo. Não é à toa que o Brasil vem respondendo bem
a todo esse cenário, a gente tem gerado superávit primário, a gente tem feito muita coisa interessante, mas eu não sou um cara que costuma atribuir tanto as coisas a governo, né? Eu sou um cara, o governo, na visão de economia que eu tenho, ele consegue mais atrapalhar do que necessariamente ajudar. Quem constrói a economia real são as pessoas, os empresários, os trabalhadores, mas nesse caso o governo não atrapalhou tanto. E, na minha visão, não importa qual governo entre ano que vem, qual dos dois candidatos que estão aí entre, se não atrapalhar muito, é difícil segurar o Brasil. Adnan, olhando para as famílias novamente, dos 3 principais combustíveis, o que as pessoas comuns menos usam, talvez seja aquele que mais impacte no bolso delas, que é o diesel, né? E esse não está sofrendo muita redução por conta de questões internacionais. Como é que fica essa situação frente à gasolina e etanol? Isso, essa é uma das grandes perguntas, né? Cai a gasolina, cai o etanol e por que não cai o diesel? Essa foi a grande pergunta. Muitas das vezes a primeira resposta é a gente falar sobre isso. Por que o diesel não caiu? Justamente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa depende muito da força energética da Rússia e tem substituído essa força energética, o que a gente chama na Europa de califação, ou seja, eles utilizam isso para esquentar as casas durante o período de inverno e têm utilizado o diesel como força motriz energética para superar esse momento. Então, o preço do diesel no mercado internacional, ele continuava alto. Agora, parece que ele começa a ceder. E quando a gente fala da importância do diesel, qual que é a importância? A gente tem que lembrar que no Brasil, pelo menos 70% do transporte de carga é feito pelo transporte rodoviário, pelo modal rodoviário. É o que a gente chama de porta a porta, ou seja, eu preciso dos caminhões. E a gente sabe, a gente viu no passado a greve dos caminhoneiros e qual foi o impacto dela na economia. Então, reduzir o preço do diesel é essencial ao longo, digamos, no médio ou curto prazo, para que a gente consiga também conter o avanço da inflação, né, no Brasil. A inflação é algo pernicioso e tem que ter tomado muito cuidado, porque o Brasil já sofreu muito com a inflação no passado. E o grande problema da inflação não é que ela é agora, o problema é que ela se perpetua no tempo, porque na hora que chegar no próximo ano, a gente vai ter reajuste da luz, a gente vai ter reajuste da água, a gente vai ter reajuste do contrato dos nossos filhos na escola e todo esse reajuste se baseia na inflação do ano passado. E aí ela cria um processo de inflação inercial, ou seja, fica muito difícil conter a inflação. Por isso, para os governos, principalmente para o governo federal e para o Ministério da Economia, é muito importante. Vale ressaltar que o governo tomou medidas assertivas até o momento, como o aumento da taxa básica de juros, que é essencial, tirar algumas taxas de importações de produtos essenciais e também do próprio combustível, como a gente falou até aqui. Gaio, para eu não deixar escapar um detalhe importante que o Adnan levantou, é a questão de que no ano que vem nós vamos ter a volta, né, de alguns impostos, então vai ser reajustado para cima novamente, tem essa questão inflacionária. Olhando para um colchão ali confortável que o Brasil está criando, que de repente as famílias estão começando a sentir no próprio bolso. Como chega a família brasileira, a família da nossa macro-região, para o ano que vem, olhando para essa perspectiva que o Adnan colocou? Olha, é uma preocupação interessante, porque, por exemplo, a gente está falando de combustíveis, né? A redução da CID na gasolina acaba em dezembro. E isso, provavelmente, então, em janeiro, o preço já sobe 10% na bomba do dia 1. Então, são preocupações importantes. O que eu acredito é que, depois do resultado eleitoral, vai haver uma pressão muito grande para que boa parte dessas benesses, tanto na questão de tributação como na questão social, se mantenham. Vai ser difícil um governo pós-eleição, por exemplo, subir 10% do preço da gasolina, recolocar a CID. Vai ser difícil. A questão que o Adnan colocou é interessante do ICMS, que é uma discussão bem válida, porque alguns estados tinham uma tarifa de ICMS bem próxima dos 18%. 17%, por sinal. Tinham bem próximo do teto que o governo estabeleceu. Eu agora não lembro se é 18 ou 17, se a Adnan puder me lembrar, depois aí eu estou aberto aqui. Mas alguns estados tinham um ICMS de 31%. Então, apesar do governo compensar esses estados por meio de dívida, o governo criou um mecanismo que ele vai, no fim das contas, ele vai tentar ajudar os estados que tiverem uma perda muito grande. Mas ainda assim é uma perda contínua. Se essas políticas de preço
tanto em relação a tributos, tanto em relação aos gastos sociais, se perpetuarem, vai ser muito difícil para o governo conseguir equalizar essa fórmula aí. Mas, do outro lado, também a população não vai ser fácil você tirar isso da população de uma hora para outra e sem prévio aviso. Então, eu creio que isso vai ser um grande problema, mas eu acho que, como a preocupação social é importante, eu acho que dificilmente o governo vai tirar isso de uma hora para outra. Para mim, esses benefícios tendem a se perpetuar. Adnan, olhando para os nossos números aqui, vamos pegar Ribeirão como exemplo, nós temos uma escalada muito positiva. O emprego aqui é crescente, né? Nós temos, com exceção das capitais, Ribeirão Preto é a 5ª cidade que mais criou vagas de emprego. É também uma cidade que multiplicou o número de empresas. É a 14ª cidade do país em potencial de consumo. O PIB cresce pela 3ª vez consecutiva. Os empreendedores estão pegando empréstimos e não estão deixando de pagar. A taxa de inadimplência é muito baixa no estado, se comparado com o próprio estado de São Paulo. Mas aí tem uma questão que você pontuava comigo antes de entrarmos no ar. O transporte precede a produção, ou seja, as famílias, quem está trabalhando, quem está produzindo, tem que estar sempre de olho no combustível. De fato, essa frase não é minha, é uma frase do Milton Santos. Ele é um dos grandes geógrafos brasileiros reconhecidos internacionalmente e que já no século passado alertava com essa frase, né? Ou seja, o transporte precede a produção. Eu acho que é muito do que a gente vive hoje, né? A gente tem um boom do delivery e a gente estava falando sobre o combustível, a gente falou do diesel, né? Do modal de transporte. O Brasil tem um grande problema em não conseguir diversificar esse modal de transporte, né? Ou seja, o caminhão, a rodovia continua sendo o principal modal de transporte. A gente teve um desmonte do processo ferroviário ao longo dos séculos. Então, assim, é muito importante. Com essa redução do ICMS, a gente tem também um crescimento muito grande do delivery, né? Ou seja, do transporte de alimentos dentro do próprio município, dentro de Ribeirão Preto. Como você bem disse, Ribeirão Preto tem ganhado destaque nacional como cidade, né, como crescimento, como espaço econômico geográfico. Então, reduzir o preço da gasolina, de alguma maneira, impulsiona também a cidade de Ribeirão Preto, impulsionam as cidades, impulsionam o delivery. Pensar o transporte no Brasil é um tema essencial, porque ele está intrinsecamente ligado com o desenvolvimento, né, econômico do Brasil, com o crescimento, sobretudo, econômico do Brasil, conceitualmente falando. Então, assim, é momento dos governos, principalmente agora, a gente está passando por um período eleitoral, a gente vai ter um novo plano de governo. Pensar um plano de ação para que a gente consiga diversificar a nossa matriz de transporte. Porque quanto mais o Brasil crescer, mais vai ser necessário a gente ter uma matriz de transporte diversificada e não ficar a cargo, dependendo do diesel, como acontece nesse momento, colocando 70% da nossa produção em rodovias. A gente precisa sim diversificar e é um tema, é uma pauta para um governo debater sobre o futuro do Brasil. Caio, para a gente encerrar, então a gente entrou nesse tema, né? Os combustíveis reduzindo, há um impacto em toda a cadeia, né? Vai ficar mais barato comer, vai ficar mais barato o lazer, vai ficar mais barato uma porção de coisas, ou pelo menos vai ficar menos caro. E há um clima positivo, um clima de otimismo. Para a gente fechar essa conversa, qual é o recado principal a se passar para as famílias da nossa macro-região? Olha, o recado é que, se a gente olhar os indicadores da economia real e observar também, uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo, na faculdade a gente costuma ignorar bastante, é você olhar, às vezes, o entorno, que às vezes a gente costuma olhar e falar, não, mas tem que olhar só os dados secos, enfim. Se vocês pararem para prestar atenção, os shoppings estão lotados, a construção civil está voltando, as pessoas estão consumindo e, além disso, os indicadores estão melhorando. Então, dificilmente o ano de 2023 vai ser um ano ruim para o Brasil. A pressão está muito positiva, está muito favorável. Então, está num ponto que dificilmente eu acho que quem está na macro-região aí, a sangria já passou. Eu acho que agora é a hora de... O derramamento de sangue já aconteceu, já teve a pandemia, já teve crise, já teve tudo. Eu acho que agora é uma hora de aguardar um tempo bom que, para mim, está muito próximo. A gente já está meio que entrando dentro dele.
É o que nós esperamos e o que nós desejamos para nós e para todos da macro-região. Participaram do Jornal da Clube deste sábado os economistas Adnan Gebailei e Gaio de Marco Moraes. Aos dois, nosso muito obrigado.